Marcelo Francisco, muito boa noite, seja bem-vindo. Compartilha aí, senta o dedo no like, ok? Então veja, primeiro, nós temos que, para analisar isto aqui, não apenas fazermos a análise paralela, nós temos que analisar, primeiro, a situação político-geográfica de Judá no panorama internacional da época, isto é, Babilônia. Lembrando que, neste sentido, os babilônicos é quem são os dominantes, tá? O povo de Israel, não existe povo hebreu, mas o povo de Israel, grupos de campesinatos, grupos nômades que estão se desenvolvendo, intralinguísticos, né, de um berço linguístico semelhante, tá? Estão dentro de um contexto, inclusive, do Código de Hammurabi, que, inclusive, é produzido bem anterior à suposta Torá. Foi inventada depois, tá? Então, você vai ter Judá, a constituição dessa Judá, como foco dos principais acontecimentos, a partir da narrativa memorial, ou mito mítico-poética, poético-traditiva, tá? Ou numa espécie de Haggadah, que trata ali do reinado de Josias, até a deportação de 597, quando o povo de Israel agora vai para a Babilônia, e aí o exílio. Depois você tem a deportação, a Golá, primeiro a vida, né, de Judá durante o exílio, depois a Golá e a construção do primeiro templo, porque não tem primeiro templo nenhum. O segundo é o primeiro templo. Esta é a perspectiva que eu defendo. A partir daí, os mitos surgem como hierofanias. Então, você vai ter que ter definições dos gêneros literários, vamos ter que de alguma forma, compreender o texto de forma autotônica, dentro de seu contexto de época, né? O Tzitz Leben, a relação entre mito e a história e a vida social do próprio Israel, e também os mitos paralelos. E depois, sim, vamos compreender propriamente o mito da Bíblia. Aqui, o que é que nós iremos traçar aqui? Primeiro, houve uma influência do poema babilônico da criação, Enuma Elish, em Gênesis 1:1 e 2:4. Esta é a pergunta para você. Houve? Muitos pesquisadores afirmam que sim. Muitos. Mesmo quando alguns compreendem que o fato de haver esta influência, e de fato está muito presente na narrativa do texto, o mito de fundação nesta cosmogonia judaíta é própria dos judeus para explicar a formação de seu próprio mundo, de sua própria estrutura social e política. Então, esses aspectos comuns entre os poemas na Enuma Elish e Gênesis 1 aparecem na divisão, portanto, a partir da página 29, como criação do universo. Mas a pergunta é, que universo? Isto que nós vemos, realmente é isto que os homens da época definiam como universo? É este universo que nós contemplamos, definimos como planeta, astros, mar, natureza? É este universo que realmente, tanto a epopeia de Gilgamesh, ou outros mitos de fundações primordiais, está de fato querendo apresentar, para entendermos o que é mito. Depois, na própria epopeia, também no Gênesis, nós vamos nos deparar com a criação do firmamento. E aí vamos entender, seria o firmamento o que nós vemos como céu, Shamayim, ou se pensa uma abóboda, a raquia, seria isso? Tanto na epopeia, quanto na Bíblia. A criação dos astros, estrelas, lua, sol e por aí vai, seria realmente os poemas objetivamente tentando interpretar ou deduzir como o universo pudesse ter sido criado e, portanto, o surgimento
das estrelas, do céu, do sol, da lua. É isto realmente? Quais eram as concepções que aqueles homens antigos tinham sobre isso? E aí vem o ponto crucial. A criação do homem. Ih, rapaz, agora o negócio é sério. E aí eu hoje não tratarei de forma mais direta, porque eu tenho um vídeo exclusivo aqui com um esboço. O esboço 1, com 4 laudas para você já adquirir, que é o mito do Adão histórico, ou seja, o mito do Adão histórico. Beleza? Suposto Adão histórico. Por apenas R$15. Beleza? Para você. Se você é membro do canal, é 10. Tá bom? Então, se você quiser adquirir esse esboço, fica à vontade, você não é obrigado, me ajuda e te ajuda. Ok? Beleza. Também vamos pensar o relato babilônico de Enomaelech a partir do quê? A gente chama da evidência interna. Autor, título, datação e intertexto. Pensar a estrutura do poema, lembrando, eu estou seguindo aqui a tabelinha, ok? Os sujeitos da narrativa, ou seja, as divindades, como Marduk e sua importância, Elohim e qual o seu sentido maior, Tiamat e outros deuses babilônicos. Vamos pensar também as descrições das imagens de Marduk e Tiamat. E agora a estrutura da Torá, que é conhecida como o Pentateuco, que vai trazer ali os 5 primeiros livros, né? O Gênesis, propriamente, Bereshit, no princípio ou em princípio, né? O autor que é incerto, são autores, não tem Moisés nenhum, primeiro porque Moisés não existiu, né? Os textos são produzidos por sacerdotes, pela classe dominante, isso é fato, tá? E aí 2 classes, sacerdotes do templo e da monarquia, ok? Aqueles que subjugam o campesinato e querem, de fato, explorar, a partir de uma superestrutura, o trabalhador. Depois, a questão das fontes, de onde elas se originaram. Os textos são próprios dessas relações ou, de fato, existem estruturas poéticas paralelas? Nós vamos entender isso. Então, vem comigo, vamos lá, vamos começar a leitura. Muito boa noite ao Josh, que está aqui com a gente, deixa-me destacar. E lembrando, tá, pessoal, como o meu canal é um canal eclético, os temas política e sociedade dão mais engajamento. O YouTube, ele faz essa leitura. Vocês podem observar que um canal que ele mantém um nicho, ele tem mais visualização. Como eu não tenho como manter 3 canais, até o Confraria Cognitiva, eu comecei a publicar agora alguns vídeos, tá? Para poder voltar o trabalho. Eu preciso aproveitar este canal ou a classe elitista. Comente aí para mim. Raquel Borges, muito boa noite. O Rick, eu e você. Não entendi. Rick, não entendi. Explica aí, Rick, certos comentários, porque eu falo tanta coisa aqui para eu poder me situar. Não entendi. Eu e você? Não entendi. Não, eu não sei o que o rapaz quer falar. Não chama o rapaz de fedorento. Eu não sei, entende? De repente a pessoa está falando alguma coisa que seja importante do ponto de vista de correções ou coisa do tipo. Não vejo problema de se chegar aqui e fazer uma correção. Entende? Eu acho que isso não precisa ficar ofendendo, não. Entende? Deixa o rapaz falar o que ele quer. A gente precisa entender o que a pessoa quer dizer. Eu não sei. Ah, ele falou isso? Cadê? Aí, olha só, aí já é ofensa, né? Aí o cara já partiu para ofensa, aí complica, né? Mas a gente faz o quê? Isso aí é o nível de gente que, de alguma forma, com certeza não é inscrito aqui do canal. Não é inscrito do canal, porque se fosse inscrito aqui do canal, evidentemente não
faria isso, tá? Complicado, né? Daqui a pouco eu vou liberar, tá, pessoal, o link, porque a live, eu não vou ficar aqui, como eu falei, só fazendo exposição. E outra, minha esposa não adianta não, se vier de sola, ela mete mesmo a borracha, não tem conversa não. Vem pra cá querer crescer aqui no canal, entendeu? Cara, de vez sentar e aprender, né, aproveitar a oportunidade, aí fica aí falando besteira. Vamos continuar aqui, tá bom? Então, primeiro, você já respondeu para mim quem foram os cativos para a Babilônia? Foram os pobres? Não, porque a classe trabalhadora não tinha acesso à ciência, às técnicas e arte de produção literária. Você acha que pobre tinha tempo para estudar? O cara que tinha que sustentar, arar, cultivar a terra, plantar para sustentar a elite, né, patriarcal, vamos dizer assim, o líder tribal, você acha que essa classe tinha condição de escrever alguma coisa? Não. Então, pensando nas sociedades de classe da época, o que você tem? Você tem um grupo social elitista. É este grupo que come, bebe, que é forte, que pode ser explorado dentro de Babilônia, que vai ser levado. Imagine, você acha que numa guerra em que se está brigando pela dominação, e você precisa explorar a mão de obra, e não só isso, você precisa levar o subdesenvolvimento do seu império. Você vai levar pessoas analfabetas, pessoas sem força para trabalhar, sem capacidade intelectual e científica, pensando a ciência tecnológica daquela época? Não. Então, os que foram cativos para a Babilônia, na verdade, foram os eruditos, foram os poderosos. E aí, quando você, leitor da Bíblia, passa a ter conhecimento dos fatos que levaram à deportação dos mais ilustres moradores de Judá para a Babilônia, agora você consegue contextualizar o período em que os autores, que são os próprios sacerdotes, esquece profetas, estão escrevendo o poema da criação do Gênesis. E eu já expliquei isso ao ler Jeremias, e eis que a terra se tornou deserta e vazia. É o paralelismo do Gênesis, é o empréstimo, claro, de uma tradição que vai trazer a estrutura poética para explicar o caos que se tornou aquela terra que havia sido formada, que havia sido apropriada. Ela se tornou em desolação, ela se tornou um caos. E as águas? As águas nunca podem ser vistas como a matéria. As águas são vistas, sempre de acordo com a própria Bíblia hebraica, como as potências bélicas e militares da época, pois os próprios textos dirão: e eis que vêm os grandes reinos, como inundação de muitas águas tomando a terra. Por isso, os profetas, em várias passagens, consulte aí a sua Bíblia hebraica, crente, ô glória, vai afirmar que a terra se tornou um caos, sem forma e vazia, torro vavorro. E por isso, o livro do Jeremias, do Ezequiel, do Isaías, e não estou falando do livro, estou falando da estrutura sintática, intertextual, dos fragmentos que estão sendo produzidos justamente pela elite para explicar de forma poética, né, por meio de narrativa, como mito de fundação e de refundação, o que está acontecendo. Então, é justamente neste período que o Gênesis 1, Gênesis 2, 4a, vai começar a ser escrito pelos sacerdotes, justamente, da monarquia. Porque o Adão não é um homem de forma genérica como nós pensamos. E aí eu vou parar aqui, porque senão você não adquire meu esboço e nem assiste o outro vídeo que está aqui no canal sobre o tal Adão histórico que só na cabeça dessa gente existe.
Tá? Então você tem uma releitura de Jeremias, que por sua vez traz o mito primordial e, portanto, sob a influência, evidentemente direta, do mito cosmogômico primordial dos babilônicos, para explicar o seu próprio mundo e a efetualidade com que ele está se desenvolvendo. Ou seja, Jeremias na verdade, que este reino vai acontecer. Não tem destruição de um templo, tem destruição de o quê? De um castelo. Tem destruição de quê? De um palácio, que nada mais era do que um puxadinho ali da casa do rei, da casa real, onde se tentava trazer univocamente a ideia de que o monarca é Deus, o Deus é o monarca. E que, portanto, a presença de Javé nada mais é do que a presença da própria autoridade do rei. Então, o mito do suposto templo destruído e, consequentemente, esse sacerdócio fica paralisado, porque os sacerdotes agora, eles não podem mais oferecer sacrifício. Por quê? Porque não tem templo. Isso é uma invenção. Entende? Por quê? Porque era realizado no suposto templo de Jerusalém. Mas aí eu estou fazendo um anacronismo. Ao ler a Bíblia de forma cronológica como ela está, eu acabo acreditando que aquela narrativa, de fato, ela aconteceu tal como está. Não, não é assim que se analisa um documento. Os textos do Antigo Testamento são produções de épocas distintas, por tradições distintas, por mão de diversos autores. E há um conflito entre as classes dominantes entre si, ou seja, os judaítas do templo, sacerdotes judaítas da monarquia, sacerdotes da monarquia e sacerdotes do templo. Vocês estão conseguindo entender? Por isso a gente precisa agora entrar dentro de uma análise. Por quê? Porque se acredita na destruição de um templo. Mas se você for pegar os Salmos e Esdra, não tem templo nenhum. Nem se fala de templo. Esdra fala em construção do templo, nunca reconstrução. E aí você pega o entendimento de que Esdra não é um judeu. Neemias não é um judeu. Zorobabel não é um judeu. Nós temos o quê? Persas, que vão instituir um processo de construção do templo. Quer adquirir esse esboço também para você aprender a invenção do primeiro templo? É só mandar o Pix de R$20 se você é membro, 30 se você não é membro. Beleza? Então, ok. Pensando assim, nós encontramos os problemas teológicos. E eu não vou discutir os problemas teológicos. Claro que não. Por quê? Porque esses problemas teológicos, eles não, na verdade, nos possibilitam a entender a Bíblia como um documento de relações sociais, de conflitos históricos reais, mesmo sob essas camadas míticas, imagésticas e simbólicas. Esses problemas teológicos não são o grande problema na história, e sim a historicidade, o fato social em si. Por isso a gente vai questionar o seguinte, para entender a Enuma Elish, aqui como, de fato, um mito, um poema que vai influenciar de alguma forma, agora de forma mais direta, os judeus eruditos, vamos chamar aqui de aristocratas da monarquia, que estão sob o comando de Ciro e têm a intenção de servir a Ciro. Primeiro, havia divindades mais poderosas e superiores ao Deus dito Javé? Havia. Como também Deus havia rejeitado o seu povo dentro dessa perspectiva, para que este povo, distante de sua terra, pudesse oferecer sacrifícios num templo que não existia? Hein? Como assim? São perguntas que os teólogos vão se embaraçar para responder, vão criar contorcionismos. E por quê? Porque os fatos que sucedem dramaticamente este cenário envolvem os sacerdotes de Israel, que vão fazer uma releitura daquilo que eles estavam enfrentando, com a dificuldade de exercerem o poder sobre o campesinato. Por isso, os sacerdotes, de maneira esperta, usam as narrativas como intervenção ideológica.
é preciso dizer que a culpa do cativeiro não é de uma classe impositiva, mas da classe que resiste a essa imposição. A culpa não é de quem quer Javé como Deus único. A culpa é de quem rejeita Javé como Deus único, que já está sob o domínio e influência de outros deuses. Você está conseguindo entender? Então, os sacerdotes, eles acabam fazendo uma espécie de sublimação, que é uma situação fática que eles vão encontrar, para poder explicar a derrota que vivem, atribuindo isso ao povo, não a eles mesmos, que estão lá. Por isso você tem conflitos de sacerdotes, textos e textos e textos e textos, visando situações bem distintas da própria narrativa. Deu para entender? É aí que nós vamos encontrar, por exemplo, essa crise no exílio, que vai se apresentar, por exemplo, em Jeremias. Eu vou tentar abrir aqui agora Jeremias capítulo 31, 29 e 30, vamos ver se eu consigo, se não travar. Obrigado aí, César, pelo super sticker. Por favor, quem puder, compartilhe, ok? Por favor. Eu vou tentar, para ajudar vocês, pessoal, abrir aqui a BibleWorks, porque eu não tenho como. E aí, enquanto eu tomo a minha água, vocês vão. Então, primeiro, veja, iniciando a nossa série aqui da leitura da epopeia, nós estamos dentro de uma dimensão sociológica, político-geográfica, entendendo essas relações. Porque senão eu não vou entender a epopeia. Não adianta eu chegar aqui e pegar os textos. É o que esses imbecis aí, que eu sei o garítico, eu segurei no rolo acadiano, acha que, não, vamos fazer uma leitura sintática da estrutura gramatical, ou vamos buscar simetria, tá de brincadeira, não é assim que se... isso aí é... Deixa eu ficar quieto aqui. Vamos lá, vou pegar Jeremias capítulo 33, já vou compartilhar a tela e vou ver se vai dar, na verdade, para compartilhar a tela com vocês. Jeremias 30, cronológica. Por quê? Porque ela não está numa ordem cronológica, ela foi colocada para te enganar. Olha aí. Então saberão que eu sou o Senhor. Que coisa linda. Eita, gente, ó. Veiadu ki anir Adonai, bititi et haaretz. Eita, maravilha, glória. Quem quiser entrar no curso de hebraico, aproveita, menino, aproveita. Olha aí. Quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa do quê? De todas as abominações que cometeram. Se você for entender Ezequiel, esse texto, você logo vai perceber, é uma produção posterior. Por isso eu disse que são Ezequiéis, são Isaías, são Jeremias, né? São tradições combinando os textos porque é uma resistência. Então, este texto aí, você pode observar que é vamos chamar um vaticínio, ex-eventos, claro, daquilo que já tinha sido visto pelo próprio Jeremias. E a terra se tornou desolação e vazia, né? Um caos. Tá lá. Vamos pegar o verso 30. O verso 30 que fecha com chave de ouro. Vamos pegar o verso 30 aqui. Enquanto isso, você vai tirando o escorpião do bolso aí para poder ajudar o professor, né? Por favor, né? É o mínimo, né? O camarada vem aqui, entra e sai, olha aí. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo, presta atenção, vinde, peços, ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Lembrando que eu tenho um esboço completo sobre Ezequiel, o profeta da elite sacerdotal, o Zadoquita. Mas eu vou mostrar a divisão, ok? Deixa Ezequiel, porque você não tem Ezequiel. Não, professor, não. Você tem Ezequiéis.
Ezequiéis, e não Ezequiel. Então, o que que você encontrou aí? Que essa prática sacerdotal e a dos exilados já eram incipiente durante anos no próprio exílio. Deu para entender? Os sacerdotes que estão saindo do exílio ou já estão fora do exílio, eles querem construir toda uma estrutura social a partir de imposição. Por isso que você vê o texto de Jeremias 41, verso 4 e 5, falando do desastre do santuário, entre outras questões. Beleza? E professor, e a reconstrução do templo? Não tem reconstrução de templo nenhum. Tem a construção do templo e a restauração dos muros de Jerusalém. No ano 538, os exilados judeus que estavam na Babilônia, eles voltam para casa de acordo com o cilindro de Ciro, e de acordo com as narrativas traditivas, tá? Com todo um mobiliário de vasos sagrados que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. Lembra de Tzatzabassar, que vai acompanhar um grupo de judeus que volta para Jerusalém com a missão de construir. O objetivo principal, esquece Davi e Salomão, é mito, não existiram. Não está como falado na narrativa. O objetivo é, pega o livro de Esdra, e você vai ver, inclusive eu tenho um curso exclusivo sobre Esdra e Neemias. O que você achou? Vamos para a questão da água, então. E outra, lembrando o simbolismo água, sempre como símbolo que quer retratar o fato natural. Ou nós temos que admitir que houve uma inundação mesmo. Olha a doideira. E aí nós vamos rasgar os textos bíblicos em que diz, e eles virão como inundação, como o exército tomarão a terra e a inundarão. Você já viu o exército inundar alguma coisa? A água. O primeiro tema que gostaríamos de comparar é o da água. O poema babilônico começa descrevendo o universo primitivo. Percebeu? O universo primitivo como uma confusão de águas personificadas pelo casal divino Apsu e Tiamat. Apsu era o princípio cósmico masculino, Bereshit, uma espécie de abismo primordial, legal, formado pelas águas doces, e Tiamat era o princípio cósmico feminino, esposa de Apsu, personificada pelas águas salgadas. A maneira do relato explicar a sua própria cosmogonia. Ok? Percebemos que no texto de Gênesis o elemento água também está presente. Está aqui, ó, verso 2. Mas não é mencionado que Deus tenha dito, faça-se a água. Porém, quando o verso 1, o autor bíblico destaca Deus como criador do céu e da terra, subentende-se que ele criou tudo, inclusive a própria água. Ok? Deu para você ver aí? Falemos do vento. Vamos para o vento. O vento. Percebemos um ponto em comum entre as duas narrativas poéticas do Enuma Elish e o Gênesis 1, 2, 4. O texto bíblico afirma que sobre as águas um sopro de Deus agitava. No Enuma Elish, o deus Anu cria 4 ventos e Marduk usa 7 ventos adicionais quando vai à batalha contra Tiamat. Preciso falar mais alguma coisa? Ah, entendi, mas o cara que domina o Ugarit, segura no rolo, ele que está certo. Eu e todos os demais acadêmicos realmente estão errados. É preciso muita fé, muita crença para poder alienar pessoas nesse mundo, né, de total teologia. Entende? É complicado. A luz. Outro tema que enfocamos é o da